seu amor é sem fim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando passou o sábado, Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo e diziam entre si: quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo? Era uma pedra muito grande, mas quando olharam, viram que a pedra já tinha sido retirada. Entraram então no túmulo e viram um jovem sentado do lado direito, vestido de branco. E ficaram muito assustadas, mas o jovem lhes disse: não vos assusteis. Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede onde o puseram. Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele irá à vossa frente na Galileia. Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. Palavra da salvação. Aleluia, 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 aleluia. Podemos assentar um instante. Hoje a nossa reflexão é breve, da liturgia pascal. Amados irmãos e irmãs, o que nós ouvimos no início, na primeira parte da solenidade de hoje, nós ouvimos que Deus a todo tempo, depois de haver criado tudo, nós ouvimos na primeira leitura, depois de haver entregado tudo nas mãos dos seres humanos, Ele se tornou agora um Deus que deveria salvar a humanidade. E nesta salvação, depois de ter criado tudo, Ele não dispensou nada. E mesmo sabendo que o homem e a mulher haviam ali o desobedecido, mesmo assim ele se recordava de uma aliança em que ele abençoou o homem, abençoou a mulher e viu que era bom. Então Deus não quer destruir a vida humana? Claro que não. Mas a desobediência é que tenta nos destruir. O pecado é que tenta nos destruir. O espírito maligno é que tenta nos destruir. E agora somos nós que devemos procurar esta aliança que Deus fez. E a segunda leitura
recordava para todos nós que Abraão foi aquele que foi chamado para formar um povo que se colocasse a caminho. Deus já havia feito outras alianças com o povo, já havia feito alianças com Noé, que o arco-íris que aparecesse no céu seria sinal desta aliança dele conosco, onde ele tenta purificar a terra e não destruir a vida humana. A terceira leitura nos recordava a aliança que Deus fez com Moisés quando entregou os mandamentos, como fez aquele povo atravessar aos pés enxutos o Mar Vermelho. Deus não queria a destruição deste povo, que ele abençoou no paraíso, abençoou em Noé, abençoou em Abraão e agora abençoa com Moisés. Todas as vezes que Deus fazia uma aliança com seu povo, era então derramada uma nova bênção. De modo que o Antigo Testamento poderia ser compreendido assim: pecado, castigo, conversão, aliança. Novamente o pecado, castigo, conversão, outra aliança. Novamente o pecado, castigo, conversão, outra aliança. E estas alianças era a tentativa de Deus nos salvar. Era a tentativa de nos colocar no caminho. Era a tentativa de nos fazer alcançar o reino dos céus, de nos tirar de uma vida de desobediência, de pecados, para nos colocar no caminho da salvação. E assim Deus vai fazendo diversas alianças. Fez alianças com os nossos pais no paraíso, fez alianças com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, fez alianças também com Moisés, que foi os mandamentos. E ali se deu a Páscoa dos judeus. Assim, para que nós possamos compreender, toda Páscoa vai cair para os judeus na primeira lua cheia da primavera deles, hemisfério norte. Para nós, a nossa Páscoa cai na primeira lua cheia do outono, aqui no hemisfério sul. Então, sempre assim, a Páscoa vai cair sempre na lua cheia. Porém, a contagem das 4 estações da lua dura ao menos 28 dias. É diferente dos nossos 30, 31 dias, dos nossos 29 dias. Por isso, cada ano, a Páscoa cai numa data. Porque o calendário judaico é um calendário lunar. O nosso calendário é um calendário cristão e também romano, assim. Então, a nossa Páscoa ela muda, mas sempre obedecendo a primeira lua cheia da primavera do hemisfério norte, ou o outono aqui, a lua cheia para nós, esta semana é lua cheia, sempre assim. De modo que conta 28 dias, então temos que escolher a primeira lua cheia do nosso outono. Encerra o verão, para nós começa o outono, assim. Resultado então, e Deus vai fazendo ali alianças com este povo, até chegar próxima à Páscoa, naquela época dos judeus, que era a comemoração da passagem, da saída do Egito. Páscoa significa passagem. Para os judeus, a passagem da escravidão para a libertação, a passagem do Egito para a terra prometida, a passagem dentre o Mar Vermelho para a libertação. Para nós é a passagem de uma vida de pecados para uma vida sem pecado, para uma vida antiga para uma vida nova, para uma vida terrena para uma vida de ressurreição e vida eterna. Então, para nós, a Páscoa é esta passagem. Em Jesus Cristo, é a passagem da morte para a vida eterna, para uma vida gloriosa. Ele teve uma vida terrena, encerrou a vida terrena, veio a morte para Jesus, rompeu o túmulo e agora ele alcança para nós a vida eterna. Então agora, tudo o que nós vivemos durante a quaresma, Deus vai dando estes sinais de que ele vai fazer uma nova e definitiva aliança. O profeta Jeremias recordava para nós no último domingo da quaresma, o 5º domingo, que Deus iria fazer conosco uma aliança de sangue, uma aliança que ficasse gravada em nossos corações, uma aliança que ficasse gravada em nossas entranhas, em nossas vidas. E essa seria a última aliança que Deus faria conosco. Então ele envia seu Filho Jesus Cristo, que é onde ali Deus começa a realizar esta última aliança. Por isso a primeira leitura, a segunda e a terceira leitura, nos recordava as antigas alianças. Da segunda leitura, do Glória em diante, começa para nós agora uma caminhada pascal cristã. E aí a segunda leitura e o Evangelho vai nos mostrar esta passagem para esta nova aliança que Deus fez conosco. E como ela vai se dar? Deus envia seu Filho Jesus Cristo, ele começa a anunciar o reino de Deus,
passa ali pela Galileia dos pagãos, passa pelo mar da Galileia, passa pelas sinagogas, evangeliza, anuncia o reino de Deus, cura os doentes, anuncia a salvação, realiza seus sinais, e ele está subindo para Jerusalém, que é onde vive o povo que Deus escolheu, lá em Abraão, em uma das alianças. Resultado, Jesus tem que chegar em Jerusalém, a terra santa prometida por Deus, lá também em Moisés, que esse povo alcançaria, e lá é que vai se dar a plenitude desta aliança. Então Jesus sabe que ele tem que alcançar Jerusalém. Aí ele então vai para o deserto, fica por lá, prepara todo o seu coração para realizar o plano de Deus na nova aliança, que é uma aliança de salvação. Então Deus quer salvar a humanidade em todas as alianças. Jesus tem consciência disso. E agora ele está chegando em Jerusalém, ele passa pelo deserto, que é um primeiro sinal de aliança, para recordar a todos nós a nossa peregrinação na fé. E este deserto é lugar de pedir perdão. Ele sai do deserto e entra em Jerusalém. Nós saímos da nossa peregrinação e entramos na igreja. É este o processo. Jesus entra em Jerusalém e agora lá ele vai ser até aclamado com os ramos, mas ali ele sabe que a condenação está próxima. Numa quinta-feira ele realiza mais uma etapa desta aliança. O que ele vai fazer? Ele vai se entregar em seu corpo e sangue, ali no pão e no vinho, que consagrados serão sinais da eterna aliança que Deus quer fazer conosco. Então a Eucaristia é sinal desta aliança. Todas as vezes que vocês vêm até a igreja, vocês vêm buscar esta aliança. Então qual que é a sequência para a nossa vida de fé, nossa vida cristã? Vocês vêm da peregrinação, guiados pela cruz de Cristo, entram na igreja, passam então pela palavra, que é aqui o sinal da paixão de Cristo. Vocês vão morrer com Cristo na cruz, porque se nós não morrermos, nós não iremos frutificar. Quem quiser ser salvo vai passar pela morte. Da morte nós alcançamos a outra etapa desta aliança, que é a Eucaristia. Porque depois da Eucaristia, atrás da Eucaristia, nós temos o Cristo ressuscitado. Então esta é a sequência. E é assim que o missal romano vai nos educar. Vocês vêm das casas de vocês para a igreja, uma peregrinação como se fosse a de Jesus. Vocês entram aqui guiados pela cruz de Cristo. A procissão de entrada é como se fosse todos vocês entrando na igreja. É como se fosse todos vocês entrando em Jerusalém. É como se fosse todos vocês sendo aclamados pelos ramos. É como se fosse todos vocês acolhidos por aqui. Vocês serão guiados primeiramente pela palavra de Deus, que vai nos mostrar que somos pecadores, precisamos de conversão, precisamos da luz de Deus. A palavra de Deus é o sinal da nossa paixão, do nosso sofrimento, nossas dores, que nos faz buscar a luz de Cristo, mesmo diante da morte. Nós passaremos pela cruz de Cristo, morreremos com Ele, para podermos alcançar logo em sequência esta aliança que Cristo fez conosco na Eucaristia. Uma parte dela, é claro. Numa quinta-feira santa, nós vimos ontem que Ele chama todos nós, que saímos de nossas casas, viemos até aqui, Ele nos chama a nos colocar em serviço, e nós ouviremos isso da palavra de Deus. Nós nos colocaremos a serviço e doaremos nossas vidas uns aos outros. Não há prova de amor maior do que doar a vida pelo irmão. E agora quem consegue doar suas vidas, consegue celebrar a Eucaristia. E aí vem um outro sinal de nossa fé, porque à noite ele é entregue, ele ainda sofre. E naquela noite o sofrimento, a dor, a traição, vai fazer gerar em Jesus Cristo a morte, e morte de cruz, porque na cruz, doando sua vida por nós, Ele perdoa os nossos pecados. Então a cruz é mais um sinal desta aliança de Deus conosco em Jesus Cristo. Passando pela cruz, agora nós alcançamos o Sábado Santo, Sábado de Aleluia, que é a proclamação da Páscoa. E qual vai ser o sinal? O sinal vai ser a luz de Deus, uma luz que envolve o corpo de Jesus Cristo, uma luz tão radiante e forte, que ficou gravadas nas terras de José de Arimateia, um túmulo novo preparado para o Jesus. Uma luz tão radiante que ficou gravada no Santo Sudário. Uma luz tão radiante que nós a celebramos através do Círio Pascal, que é agora o sinal também desta aliança. Então nós já temos o deserto, nós já temos agora a paixão de Cristo, nós já temos agora a cruz,
nós já temos agora a Eucaristia e agora nós temos a luz de Deus como sinal desta aliança de Deus conosco. Ou seja, nós estamos seguindo os passo a passos aquilo que será essa eterna aliança que Deus quer gravar em nossos corações. Porque naquela manhã do primeiro dia da semana, aquelas mulheres foram até lá e encontraram o túmulo vazio. Amanhã vai se dar eternamente esta aliança que Deus fez conosco para a nossa salvação. Qual é o sinal que Deus vai nos dar para realizar agora a sua plena salvação em Jesus Cristo? A ressurreição. Então nós todos estamos caminhando assim. Todas as vezes que vocês vierem para a Santa Missa, vocês virão em peregrinação, entrarão na igreja como se fosse Jerusalém Celeste, passarão pela palavra, passarão pela cruz, passarão pelo altar, passarão pela luz de Deus, aqui nas velas e no círio pascal, e ainda não se completou em nós, mas se completou em Jesus Cristo, a ressurreição. Quando todos nós estivermos ressuscitados, aí sim, esta aliança de Deus se completa também em nós. Nós temos certeza dela porque Cristo foi o primeiro e um dia chegará a nossa vez. Então nós podemos dizer assim, nos dias de hoje, em nossa fé, nós caminhamos debaixo da luz de Cristo ressuscitado, até que nós possamos alcançar a nossa ressurreição. Já vivemos o momento de entrarmos, já vivemos o momento de passarmos pela palavra, vivemos o momento de passar pela cruz, vivemos o momento de passar pela Eucaristia em cada missa, estamos vivendo o momento da luz de Cristo em nossas vidas, e agora a nossa esperança é de alcançar a última etapa desta aliança, o Cristo ressuscitado. Então agora para nós, a nossa igreja não está mais ligada só à morte, nossa igreja deseja alcançar a ressurreição e a vida eterna. Por isso o novo missal romano vai dizer que a cruz fica ao lado do altar. Vocês podem pensar assim, gente, mas o padre está fazendo um mundo de mudanças. Não é o padre, é a igreja que está realizando as mudanças. E agora atrás do altar fica o Cristo ressuscitado. Porque é a nossa esperança de alcançá-lo. Porque veja bem, se vocês vieram, entraram, foram aclamados, caminhando com Cristo, passaram pela palavra, passaram por Cristo ressuscitado na ressurreição, o que é que vocês esperam agora? A ressurreição. Então nós não podemos crucificar Jesus depois do altar. Depois do altar é a ressurreição. Nós não esqueceremos de Cristo na cruz. Ela ficará ali todos os dias agora. Mas a partir de agora, nossa esperança é de alcançar o ressuscitado. Nossa esperança é de alcançar o reino dos céus. E a proclamação da Páscoa será para nós esse eterno sinal. A luz de Cristo aqui no altar será este eterno sinal. Esse eterno sinal de que Jesus nos salvou e nos purificou. Este eterno sinal de que nós somos educados pela palavra. Este eterno sinal de que nós recebemos uma fé e que nos trouxe até aqui. E assim esta liturgia de hoje renova para nós esta esperança de ressurreição. Hoje é só a proclamação, porque na madrugada de domingo, Cristo vai ressuscitar para nós, para nos dar a certeza de que nós também iremos ressuscitar. E assim é que nós cantaremos o Aleluia, aclamado pelo povo. É assim que nós cantaremos o Glória, aclamado pelo povo. É assim que nós teremos a certeza de que a morte vai durar só 1 segundo de nossas vidas, assim como durou apenas 1 segundo para Jesus, porque ele sabia e tinha certeza da ressurreição. Então, amados irmãos e irmãs, quando vocês vierem para a Santa Missa, renovem a esperança de vocês na salvação, renovem a esperança de vocês na ressurreição, renovem a esperança de vocês de que Cristo ressuscitou para te salvar. Aquele mesmo irmão que nós vimos morto aqui, ele ressuscitou para nos dar certeza de que Deus vai realizar na sua vida esta aliança, assim como realizou na vida do povo antigo esta aliança. Veja bem, quando veio o dilúvio, aquele povo não recebeu a aliança logo em seguida. Deus estava prometendo, eu vou purificar a terra, vai vir a chuva, vai vir o dilúvio. E só Noé se preparou. Preparar a vida de vocês para a purificação. A leitura nos recordava que hoje somos agora abençoados pela graça do batismo. Assim como ele fez com Moisés, ele disse para o faraó, liberta meu povo, liberta meu povo. O faraó não libertava. A escravidão durou 40 anos. Nós não sabemos o dia da nossa ressurreição, mas ela vai chegar para nós. E até chegar o momento em que Deus completou a aliança com os 10 mandamentos, durou muito tempo esta aliança. E agora esta aliança com Jesus Cristo, veja,
Para nós ela durou 40 dias da quaresma e mais uma Semana Santa, até que Deus realizasse a sua aliança conosco. É claro que ela durou 33 anos, desde o nascimento de Cristo no Natal até a sua morte e ressurreição. 33 anos foi precisos que Deus completasse a última aliança conosco. Ela não se deu só na noite da Páscoa, ela não se deu só no sábado santo, ou na sexta-feira, ou na quinta-feira santa. A partir do momento que Deus envia Jesus Cristo no seu nascimento, Natal, começa ali o projeto de Deus de realizar a última aliança de salvação. E hoje, a cada missa que vocês vêm participar, vocês renovam junto com o Padre esta última aliança que Deus fez conosco. Assim, toda missa é um grande louvor a Deus Pai, que nos salvou em Jesus Cristo e preparou esta salvação 33 anos. Mas para Deus, este projeto de salvação começou a partir do momento em que os nossos primeiros pais no paraíso o desobedeceram. Jesus se faz obediente para nos salvar. Não sabemos quanto tempo durou o projeto de salvação de Deus até Jesus Cristo. O que nós sabemos é que este projeto de salvação alcançou as nossas vidas. Se foi 5.000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, nós não sabemos. O que nós sabemos é que Deus nos salvou em Jesus Cristo, seu Filho amado, e abriu para todo ser humano que tem fé as portas da eternidade. E é assim que hoje nós podemos proclamar esta aliança, esta salvação. Proclame hoje sempre na sua vida que Deus te salvou. Proclame hoje sempre em sua vida que Jesus Cristo te perdoou os seus pecados. Proclame hoje sempre na sua vida que tem um lugar reservado para você no reino dos céus. Proclame hoje sempre que sua vida está abençoada e agraciada com a força de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Proclame hoje sempre na sua vida que você não quer simplesmente morrer. A certeza que nós temos dessa vida não é mais a morte, mas a certeza da ressurreição, a certeza da vida eterna. Porque se você não tiver esta certeza, como é que você vai chegar até lá? Na quarta-feira de cinzas, Semana Santa, nós cantávamos e perguntávamos aqui, e a família, como vai? Quem pergunta é o pai. A verdade não esconda. Você tem que proclamar que sua família lá vai caminhando para o reino dos céus, lá vai caminhando para a ressurreição e a vida. Você tem que proclamar na sua vida que a sua casa, a sua vida, o seu trabalho, tudo aquilo que você realiza está pleno da graça de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Porque se não for por Ele, nós estaremos condenados. Porque se não for por Ele, não é o reino dos céus que nos espera. Porque se não for por Ele, nós não alcançaremos o coração de Deus. Porque se não for por Jesus Cristo, nós não enxugaremos nossas lágrimas, nós não encerraremos o nosso sofrimento e nossas dores, porque se não for por Jesus Cristo, nós ficaremos só aqui, presente neste mundo, aguardando a condenação. Mas por este Filho de Deus, por esta ressurreição que Ele alcançou, nós também cremos na nossa ressurreição. Nós também cremos que nós seremos salvos. Nós também cremos que ao amanhecer de um novo dia, nós encontraremos a libertação, a paz e a ressurreição. Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Passaremos agora